Queridos, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no canal de reflexão da Palavra de Deus e que a bênção do Senhor seja com você no dia de hoje. Estamos agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas, pelo amor dEle nas nossas vidas, na vida de cada um, na vida daqueles que estão inscritos conosco neste canal. Que o Senhor abençoe cada um, abençoe também os demais, para que possam ouvir a palavra, apropriar-se dessa palavra, porque é uma palavra de vida para o seu coração. E hoje nós vamos refletir sobre as 7 trombetas. E você poderia estar perguntando o que é uma trombeta. E em se tratando de instrumento, em se tratando de música, nós sabemos que é um instrumento de sopro. Mas teologicamente falando, o anúncio da palavra de Deus, é a divulgação da palavra do Senhor, é a propagação do Evangelho, e em propagar também, em anunciar também fatos que já aconteceram e fatos que ainda vão acontecer. E nós sabemos que os profetas, os servos de Deus, Isaías e Davi, divulgaram, ou seja, trombetearam muito mais de 7 fatos que aconteceram com a morte de Jesus. Mas nós separamos apenas 7 para refletirmos no dia de hoje. Porque, meu querido, Jesus, ele veio para salvar a humanidade. A humanidade estava perdida, estava obscurecida, estava alienada, separada de Deus, destinada ao fogo do inferno. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele foi prometido desde os tempos eternos para salvar esta humanidade. E nós podemos ler isso em Gênesis 3,15, quando o Senhor deixou escrito, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E realmente Jesus foi levado à morte de cruz, mas nós sabemos que ele não ficou morto, ele ressuscitou. Jesus vive para a nossa alegria. Jesus está vivo. Meu querido, e essa é a nossa vitória, é a vitória de Cristo na cruz do Calvário, é a nossa vitória. Meu querido, e a primeira trombeta que o servo de Deus, Isaías, profetizou, ele profetizou aqui das que nós separamos 7, ele profetizou 6, e uma foi o salmista Davi. Então, a primeira foi que Jesus foi desprezado, quando ele escreveu que ele era desprezado, mais indigno entre os homens. Isaías 53. E veja, meu querido, o cumprimento está aí na íntegra, quando nós lemos Lucas, capítulo 4, versículo 29, quando diz, Jesus estava ali no templo, ensinando, explicando as Escrituras, quando ele falava que aquela palavra tinha sido cumprida naquele momento, que estava sendo cumprido aquela profecia, os líderes do templo ficaram indignados. E eles levaram o mestre em um cume alto, em um monte alto, porque também a cidade deles era edificada no monte. E dali eles iam precipitar o mestre. Mas Jesus saiu por outro caminho. Meu querido, eles realmente desprezaram Jesus. Eles não queriam ouvir Jesus. Eles não queriam aceitar a vinda de Jesus. Eles não queriam aceitar as palavras do Senhor, os atos que Jesus fazia, os milagres maravilhosos. Jesus Cristo curou, sarou. Ele fez milagres excelentes, excepcionais, como transformou a água em vinho, ressuscitou Lázaro, ressuscitava mortos, os cegos enxergavam, mudo falavam. Queridos, quantos foram curados pelo Mestre?
mas eles desprezaram. E a segunda trombeta, proferida pelo profeta Isaías, é quando diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E nós sabemos que o cumprimento está no livro de João, quando Jesus, diante ali do Sinédrio, diante de Pilatos e diante de todos que ali se encontravam, eles diziam, o povo dizia, os soldados diziam, salve o rei dos judeus, e depois davam bofetadas no mestre. Queridos, estava ali realmente blasfemando de Jesus, injuriando, estavam ali desprezando, fizeram com ele tudo o que poderiam fazer, traspassaram, colocaram uma coroa de espinho na cabeça, davam bofetadas, davam pancadas, empurravam o mestre, cuspia no mestre. Eles realmente fizeram com Jesus tudo o que poderia fazer para machucá-lo. A carne foi moída, a carne realmente, meu querido, foi machucada pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas Jesus nos amou ao ponto de suportar tudo aquilo. E a terceira trombeta que diz que ele sofreu calado, não abriu a sua boca. E Isaías diz que como ovelha muda foi levado ao matadouro, e perante os seus tosquiadores ele não abriu a sua boca. E o cumprimento está ali naquela audiência diante de Pilatos, quando ele pergunta a Jesus, de onde és tu? E Jesus não lhe deu resposta. Jesus realmente se humilhou. Ele ficou calado, ele sofreu tudo por amor a nós, ele cumpriu a vontade do Pai, ele foi submisso à vontade do Pai, ele se esvaziou de ser o próprio Deus, para sofrer tudo que um homem poderia sofrer ao ser levado na cruz, mas de forma realmente humilhante, sendo desprezado, machucado, traspassado. Jesus sofreu. Rejeitado, ele sofreu, meus queridos, ele ficou calado, ele realmente aceitou tudo aquilo que estava vindo sobre a sua vida, sem reclamar, sem abrir a boca para dizer algo para aqueles homens, no sentido de que ele não precisaria estar ali, mas ele se submeteu a tudo aquilo, à vontade de Deus, e foi por amor. Queridos, a quarta trombeta é que diz que lançaram sortes das vestes de Jesus. E em Isaías está escrito isso, 53, quando diz que dividiriam entre si os meus vestidos e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Meu querido, o cumprimento está em João, quando aqueles soldados diziam uns para os outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre elas para ver de quem será. Queridos, quem vai a Jerusalém pode contemplar, como eu vi lá, em uma repartição, em uma sala, alguns rabiscos no chão, alguns desenhos no chão, e a tradição diz que era a forma que os soldados romanos tinham de lançar sorte sobre algo. Desenhavam alguma coisa no chão, faziam ali alguns desenhos, e sobre aquele desenho ali era lançada uma sorte, e as vestiduras do mestre ficou com alguém. Porque isso aconteceu, essa trombeta foi cumprida, este anúncio foi cumprido, e a palavra de Deus cumpre na íntegra,
nós ficamos realmente maravilhados, boquiabertos, como que a palavra cumpre na sua letra integral. Tudo que está escrito é cumprido de forma completa. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E a quinta trombeta é quando diz que ele foi crucificado entre dois malfeitores. Dois malfeitores. Isaías diz que com os malfeitores foi contado. E veja que o cumprimento está em Marcos, e nós podemos ver também nos evangelhos sobre isso, quando Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E a própria palavra, a própria Bíblia diz que foi para cumprir as Escrituras. E lá está escrito, com os dois malfeitores foi contado. Meu querido, a própria palavra testemunha que aquele fato aconteceu cumprindo o que os profetas profetizaram, cumprindo o que o servo de Deus Isaías profetizou. Que coisa maravilhosa e extraordinária! Ali Jesus estava entre dois homens que eram criminosos, homens que eram malfeitores, homens que revolucionaram a cidade, homens que fizeram levante na cidade, homens que não eram dignos de estar ali juntamente com o mestre. Mas, meu querido, o amor de Deus foi tão grande que ali na cruz houve salvação. Um deles pedia a Deus misericórdia, pedia a Deus socorro, pedia a Jesus para socorrê-lo. O outro blasfemava, mas aquele outro pedia ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, meu querido, que como a palavra de Deus é maravilhosa, como que ali na cruz houve salvação. Jesus Cristo ali atendeu um pedido de uma pessoa que arrependida pedia socorro ao Mestre. Que coisa extraordinária! Houve salvação na cruz do Calvário. Queridos, a palavra de Deus é eficaz, é maravilhosa realmente. O amor de Jesus foi tão grande que mesmo ali naquela situação, o Mestre salva um pecador. Glória a Deus por isso. Aleluias ao Senhor. E a sexta trombeta é quando o salmista Davi diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado, no Salmo 34. Meu querido, e o cumprimento está em João, quando nós lemos que eles chegaram para verificar se aqueles que ali estavam na cruz já estavam mortos, porque se não estivessem, eles teriam que quebrar as suas pernas, porque não poderia passar para o outro dia ali na cruz, aqueles que ali estavam. Então, meus queridos, já estava dando 6 horas, já estava virando para o sábado. E a partir das 6 horas, os judeus não faziam mais nada, tudo era parado. Eles paravam com todo o trabalho. E ali ficavam só para guardar mesmo o sábado, a partir do pôr do sol. Mas quando eles foram verificar e foram quebrar as pernas daqueles que ali estavam crucificados, a hora que começaram a quebrar, chegando em Jesus, verificou que ele já estava morto e as suas pernas não foram quebradas. Aleluias! Glória a Deus, porque essa trombeta foi cumprida. O Senhor realmente cumpre tudo aquilo que Ele põe na sua palavra. Aleluias! Porque Jesus Cristo já estava morto ali e os seus ossos não foram quebrados. E a sétima trombeta, meu querido, descrita por Isaías 53, é que ele foi cortado da terra dos viventes. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão de meu povo, foi ele atingido. E nós podemos ver isso em João, quando ele descreve que Jesus teve sede, e ao Jesus dizer, tenho sede, eles
Em vez de levar água para Jesus, levou foi o vinagre. Deve ter colocado numa esponja e ali a esponja numa haste e levaram à boca do mestre. Meus queridos, quando Jesus recebeu aquilo ali, ele disse, está tudo consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Oh, maravilha, meu Deus, o Senhor fez isso por amor de nós. Ele se esvaziou. Ele, meu querido, se entregou porque Ele nos amou tanto, Ele amou a humanidade. Até a sua sede Ele recebeu como retribuição, foi o vinagre em vez da água. Meu querido, mas Jesus suportou tudo isso porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele nos amou de uma forma extraordinária. É um amor incondicional. E Jesus Cristo, meu querido, Ele realmente quer te salvar. Ele quer entrar na sua vida e fazer morada. Ele quer uma aliança contigo, porque Jesus não está morto. Ele ressuscitou, e a nossa alegria é porque Ele vive, é porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo é a nossa vitória. A vitória de Cristo na cruz do Calvário é a nossa vitória. E você, meu querido, pode apropriar desta bênção neste dia de hoje, neste momento, agora mesmo. O Senhor quer entrar em aliança contigo. O Senhor quer fazer uma obra no seu coração. O Senhor quer te dar o perdão. O Senhor quer resgatar a sua vida. O que o Senhor quer realmente mudar o seu coração. Quer te dar um espírito novo. Quer te renovar. E o Senhor também quer te restaurar. O Senhor está vivo, Jesus vive, Ele ressuscitou. Nós temos a vitória porque Cristo adquiriu essa vitória para nós na cruz do Calvário. E hoje você poderá entrar em aliança com Ele, porque Ele te ama, Ele nos ama e o amor de Cristo é imensurável. Que Deus possa te abençoar, que você possa apropriar desta palavra e deixar Jesus entrar no seu coração e fazer morada, e você terá uma vida eterna com Ele, onde você encontrará com o Senhor eternamente, para, quando passar desta vida para a glória, para a eternidade, ter a segurança de que há de morar com o Senhor, vendo o Senhor face a face como Ele é. Oh, glória a Deus, aleluias. Receba, meu querido, essa palavra no seu coração no dia de hoje e terás a vida eterna com Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluias. Fica na graça do Senhor.